sobre sexualidade na adolescência, não é? Sobre como conversar com seus filhos sobre sexualidade. Hoje é o Pergunte para a Lena, e no Pergunte para a Lena, quem pergunta são vocês. Não é? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, para saber que dúvidas que vocês têm, o que vocês gostariam de esclarecer para conseguir fazer com que o seu filho ou a sua filha conversasse com você sobre sexualidade. Então essa é a proposta dessa live de hoje, da live Pergunte para a Lena. Então eu estou aqui à disposição de vocês, não é, para que vocês façam as perguntas que vocês quiserem. Em geral, nessa live, eu sempre priorizo um pouco o que a gente conversou na live passada. Então, na live passada, a gente falou sobre a vulnerabilidade dos pais como um ponto, né, de conexão, de apoio, né, um ponto de apoio, não, um ponto de conexão entre pais e filhos, né, para essa conversa fluir de uma forma interessante, de uma forma leve, de uma forma agradável, né? Então, na semana passada, eu trouxe essa temática para vocês e, geralmente, quando eu trago uma temática nova, eu acabo falando demais. Então, eu sempre tenho essa live na semana seguinte, que é o Pergunte para a Lena, para vocês me fazerem perguntas sobre o que a gente conversou na semana passada ou sobre outras questões que estejam aí travando essa sua conversa com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade. Então, hoje eu estou aqui com vocês, né, à disposição para a gente conversar sobre essas dúvidas. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma questão, vai colocando aí, ó. Vanessa já começou, né? Já quero começar. Isso, Vanessa, não perde tempo, não é só uma horinha que eu fico aqui com vocês. Então, não perde tempo. Minha filha tem 12 anos e, pelo que eu saiba, nunca teve nenhuma experiência sexual, mas se declara bi. Olha, Vanessa, essa tem sido uma constante, né, nas minhas lives das mães trazendo esse tipo de questionamento, exatamente das suas filhas nessa idade, entre 11 e 12 anos, geralmente meninas, né, que se dizem bissexual sem nunca ter vivido nenhuma experiência, nem de ter ficado, né, com uma outra garota, ou enfim. Muitas vezes, né, ela traz esse tipo de... Tá uma moda atualmente desse bissexualismo. Né? Eu não sei dizer se é moda, eu sei que tem sido constante. Não é? O que eu tento perceber, não é? O que eu tento entender, na verdade, com relação a essa questão das meninas estarem se dizendo bissexuais, é que hoje, não é, a gente vive num mundo que é um mundo muito mais liberal, onde a sua filha, o seu filho, eles hoje conversam entre eles sobre sexualidade, sobre o que eles pensam, sobre o que eles sabem, sobre o que eles sentem, com muito mais facilidade do que se conversava quando você era adolescente e muito mais de quando eu era adolescente, né? Então, falar sobre sexualidade hoje é algo que já não traz tanto constrangimento como trazia antes. Porque antes esse tipo de conversa era um tipo de conversa muito, muito reclusa, né? E muito distante. E veja, muito menos da gente chegar para o pai ou para a mãe para colocar esse tipo de sentimento, esse tipo de interpretação, né, que de uma certa forma elas dão em relação aos sentimentos que estão tendo nesse momento. Por outro lado, né, a gente vai ver o seguinte, nesse período entre 10, 11, 12 anos, ainda é um momento que a menina ela está aprendendo a ser mulher, ela está aprendendo a se comportar como mulher. E para isso, a gente usa muito, não é, a imagem da nossa grande amiga, a gente troca muito com essa nossa grande amiga com relação àquilo que a gente percebe nela que é interessante, que a gente admira, e a gente vai aprendendo com essa grande amiga à medida que a gente se espelha nela e ela se espelha na gente. E muitas vezes esse sentimento é um sentimento de uma identificação, e essa identificação traz uma intimidade psíquica muito forte entre as meninas, principalmente.
E nesse sentido, há uma tendência a elas acharem que estão apaixonadas por outra menina, né? Por essa menina, que pode ser a grande amiga, mas pode ser uma outra pessoa que elas estejam admirando naquele momento. Então, pode haver um sentimento de confusão desses sentimentos, que pode ser um sentimento de construção da sua identidade, ou pode ser de fato um sentimento de que de fato aquela garota ela está despertando o interesse na sua filha, o interesse sexual na sua filha. Então, assim, dá para a gente afirmar? Não, mas dá para a gente refletir, dá para a gente conversar e saber mais dela. O que ela está sentindo de fato em relação a essa garota ou a qualquer outra garota que ela tenha levado ela a pensar que ela seria bissexual, não é? Então, uma coisa importante que a gente conversou na semana passada, né, quando eu trouxe o tema, que a vulnerabilidade dos pais é um ponto de conexão com os filhos, né, conecta com os filhos, é muito importante que você traga para ela como era que você se sentia nessa idade dela em relação aos meninos e as meninas. Não é? Como era que você pensava esses, como é que diz, como é que você identificava esses seus sentimentos e coloca para ela, não é? Mesmo que você não tenha os mesmos sentimentos dela, não tem problema, mas coloca que você sabe como era que você sentiu, o que é que você sabia disso, né? Provavelmente você sabia bem menos, porque o que acontece hoje? As nossas meninas e os nossos meninos, eles têm muito acesso a informações. E como eu já disse outro dia, não é? Então eles vão colocar no YouTube, vão colocar no Instagram, vão colocar no Facebook, e eles vão ver, não é? Pessoas falando o que é ser bissexual, que tem sentimentos que são parecidos com esse sentimento que ela pode estar sentindo nesse momento. E ela identifica essa situação como sendo correlata, né? Como sendo parecida com aquela situação que aquela pessoa está ali dizendo que é ser bissexual. Então, o que ela faz? Ela diz, então, eu sou bissexual. E aí, o que é que ela precisa agora? Precisa da mãe, precisa do pai, né? Precisa de adultos que tenham uma visão mais ampla para questioná-la. O que exatamente ela está sentindo? Que sentimento é esse? Por que ela acha que ela está sentindo isso? E de acordo com o que ela for dizendo, coloca como era que você também se sentia nesse momento, porque isso vai poder ajudar a fazer essa conexão e ela não se sentir constrangida em trocar esse tipo de conteúdo com você, né? Então isso é bem importante e que bom, né, que ela te procurou, que bom que ela te colocou, que ela está se sentindo desse jeito. Porque quando os nossos filhos colocam isso pra gente, ou seja, quando eles conseguem conversar com a gente sobre sexualidade, fica mais fácil a gente saber o que eles estão sentindo, como que a gente pode ajudar. Então, é um sinal importante a gente ter os nossos filhos dispostos a querer conversar com a gente sobre sexualidade. Então, isso daí é muito importante, tá, Vanessa? Vai por esse caminho que eu acho que você consegue, sim, fazer essa liga com a sua filha e descobrir mais coisas que ela pode estar pensando e ajudá-la a entender esse momento. Só não faz uma coisa, só não diz, filha, você está enganada. Olha, filha, não é por aí, você está errada, não é bem assim. Porque aí você vem como sendo a dona da verdade, não é? E ela, na verdade, está se sentindo desse jeito. E contra o sentimento dela, você não vai ter argumento. Então, o que a gente precisa é respeitar o sentimento, mas questionar, não é? E pensar, será que é mesmo? Será que não tem uma outra possibilidade? Então a gente vai questionando de acordo com aquilo que elas vão nos trazendo e a partir daí a gente consegue então fazer um diagnóstico de fato do que está acontecendo com essa garota nesse momento. Então, gente, contar, né, como eu estava falando para vocês a semana passada, e agora com esse exemplo da Vanessa, não é? A gente pode ver que quando a gente consegue se colocar para os nossos filhos, a gente consegue abrir o nosso coração, consegue, sabe, trazer sem julgamento, mas sim transformando a situação não em um problema, mas em uma aprendizagem.
Então vamos aprender com o que eu aprendi na minha vida e vamos aprender com o que você está aprendendo, né? Com o que está te acontecendo agora na sua vida. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, né? Porque quando eu falo a vulnerabilidade dos pais conecta os filhos, eu não estou querendo com isso dizer que os pais, né, têm que fazer vista grossa para o que deu errado na sua vida, ou tem que estar se expondo para os filhos com situações que vocês não bancam. De jeito nenhum. Mas se você puder bancar, se você puder aprender com a experiência que você teve e compartilhar, mostrando para o seu filho ou para a sua filha, né, que você também viveu momentos difíceis, isso vai deixá-los mais tranquilos para vir buscar informação com vocês. Ou seja, puxa vida, meu pai e minha mãe me entendem, porque eles também passaram por essa situação. Eles também estão se sentindo, né, desse jeito. Então, daí por que eu trouxe essa temática na semana passada e hoje estou aqui, né, respondendo a vocês. E se vocês quiserem trazer outras perguntas, também é possível trazer outras perguntas. E aí o que der, a gente vai fazendo um gancho com isso que a gente já conversou, né, a semana passada, que é a vulnerabilidade dos pais conecta os filhos. Né? A gente vai fazendo aqui uma costura, né? Para a gente poder entendendo, né, o quanto que a nossa vida importa, né, para os nossos filhos. E quando eu trago essa questão, né, de que a vulnerabilidade dos pais conecta os filhos, é que quando você vai colocar a sua história, a história por si só, ela já conecta, né? Ela já prende a atenção. E essa é uma das grandes dificuldades que eu percebo, né, que os pais têm, que é de conectar, que é de fazer seus filhos prestarem atenção. E aí eu, inclusive, trouxe, né, na semana passada, que eu tinha trazido esse tema porque eu descobri, né, quando eu estava revendo, né, o meu curso Papo Firme, eu descobri que existe, né, um elemento, né, que é descoberto, que é utilizado muito nas empresas, mas que eu vi uma correlação, né, com essa dificuldade dos nossos filhos se conectarem com a gente, de conseguir falar com a gente, que é exatamente a segurança psicológica. E quando vocês contam a sua história, quando vocês se mostram, quando vocês colocam uma dificuldade que vocês têm, ou, sabe, como por exemplo essa que a Vanessa trouxe, de dizer, olha filha, eu não entendo direito, eu ainda não entendo direito essa história do que é homo, o que é bi, vamos aprender junto, vamos fazer isso junto. Isso, sabe, faz com que ela se sinta também mais tranquila para trazer as suas dúvidas, não é? Então ela se sente em segurança, ou seja, a gente não está se colocando numa posição superior aos nossos filhos, no sentido de denegrir porque ele vem dizer uma coisa que não é aquilo que a gente esperava que eles nos dissessem. Então, isso dá segurança ela saber que você é capaz de ouvir, que você é capaz de pesquisar junto, que você também não sabe, quer aprender. Então, tudo isso vai conectar muito mais os nossos filhos com a nossa história, com a nossa vida e ouvir a gente, não é? Que é tudo que a gente mais quer, é que a gente consiga se conectar com eles para que eles possam nos ouvir. Então, essa segurança psicológica é algo extremamente importante para que os nossos filhos se sintam à vontade para conversar com a gente sobre sexualidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só, que eu botei aqui uma coisa. Temos perguntas também aqui, não só no Instagram, como também aqui no Facebook. A Andréia colocou que ela tem uma filha de 15 anos, namorou um garoto de 17 por 8 meses, foi um namorado, acho que um namoro muito bonito, cheio de amor e carinho, mas agora pediram um tempo. Estavam ficando muito juntos, acho que sufocou um pouco. Agora se tratam como grandes amigos. Será que poderão retomar o namoro futuramente? Estou sofrendo mais do que eles. Formava um casal muito lindo. Ai, Andréia, a gente sofre mesmo, não é? Porque a gente se apega aos namorados das nossas filhas, a gente se apega às namoradas dos nossos filhos.
e a gente sofre junto, não é? Porque a gente acaba transferindo para eles uma expectativa que é nossa e não uma expectativa que é deles, né? E não uma expectativa que é deles. Então, se eles vão voltar amanhã, a gente não sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, conselho aqui de amiga, não pressiona, deixa eles. Porque se sua filha só tem 15 anos de idade, ai, tanta água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Lembra quando você tinha 15 anos? Quando você tinha 15 anos, provavelmente você também se apaixonou, fez um namoro lindo, teve outros pretendentes, né? Se encantou por outras pessoas, e assim a gente vai seguindo a vida. Às vezes tem casais que se encontram nessa idade e daí já seguem e só tem essa experiência com esse único casal. Mas tem outros que não, né? Tem outros que vão viver novas experiências. E você viver várias experiências não é uma coisa ruim, é uma coisa bem positiva, não é? É importante para você desenvolver cada vez mais, né, o seu papel. Então, não é uma coisa ruim. Então, do mesmo jeito que ela teve um namoro lindo, isso mostra que ela tem um jeito de se relacionar que é positivo. E por ter um jeito de se relacionar que é positivo, provavelmente terá outros namoros lindos, né? Então, fica tranquila, deixa a tua filha escolher, porque a vida é dela, até porque não adianta, você só vai sofrer. Então, para você não sofrer, não ficar aí angustiada, sofrendo com uma coisa que você não controla, então o que você pode controlar, tudo bem, mas isso você não controla, isso depende da sua filha, das escolhas dela, né, das escolhas do garoto. Então, a gente não tem controle nenhum com os romances das nossos filhos e das nossas filhas. Então, o que nos resta é estar ali para dar suporte, é o que está ali para a gente orientar, é estar ali para saber como ela está se sentindo, o que ela precisa de você, ou simplesmente estar ali, ela saber que pode contar com você, tá bom? Não sofra tanto, isso você não pode controlar. Tem aqui... Meu filho tem 17 anos e vai dormir na casa de uma amiga. Descobri que a mãe da menina não vai estar em casa. Não falo de sexo com meu filho. O que eu falo? Fale de sexo com ele. Eu acho que já está mais do que na hora, né, de você conversar com ele sobre sexo. O que você tem que fazer é conversar. Ele vai dormir na casa dessa menina? Por que ele vai dormir na casa dessa menina? A troco do que ele vai dormir na casa dessa menina? Então, conversa com ele, né? Procura saber dele, se ele vai dormir na casa dessa menina, né? Se ele está preparado para ter esse tipo de relacionamento com esta garota, né? Principalmente em relação à prevenção, em relação aos cuidados que ele precisa ter com ele e com ela, né? Porque com ela você não tem como controlar, você não tem como conversar, mas com ele você tem, é seu filho. Sabe? Você não vai, na verdade, controlar vai ser meio difícil, mas você pode dar consciência a ele sobre a responsabilidade que é ele dormir na casa de alguém e principalmente se for dormir com alguém que ele está emocionalmente envolvido, afetivamente envolvido, né? Mesmo que ele diga que não vai fazer sexo, e também tem uma seguinte, cuidado com a abordagem que você vai fazer, porque dependendo da abordagem, você vai lá e pergunta para ele se ele vai dormir com a garota, ele vai dizer para você que não, né? Ou mãe, não quero falar sobre isso. Então, você vai precisar, né, conversar com ele. Infelizmente, você não vai ter muito tempo, porque se você nunca conversou com ele sobre sexo, você vai ter que conversar de uma forma mais direta, né? Mas pelo menos saber dele, o que ele pensa disso, como é que ele está se sentindo diante desse tipo de situação. Então, dá uma olhada para saber se pelo menos ele sabe, né, e como é que se coloca a camisinha, né, ou pelo menos sabe como é que ele tem que lidar com esta menina. Então, conversa com o teu filho, sim, pergunta o que é que ele já sabe sobre sexo, pergunta o que é que ele está precisando de informação em relação a você e vê o que é que você pode fazer por ele. Na verdade, essa conversa já era para ter acontecido há mais tempo, mas talvez você ainda consiga, né, dar algum tipo de orientação para ele, mas se previne pelo menos com relação ao que é que ele sabe, com relação à conduta, como ele pensa, né, conduzir essa noite na casa dessa garota.
Kátia colocou aqui, minha filha se declarou bi com 13 anos. Tento conversar, mas ela não se abre. Então, Kátia, tudo depende da forma como ela colocou para você e você recebeu ou acolheu isso, não é? Quando a gente não se expõe, quando a gente não consegue ser empática nessa hora, eu sei que é uma notícia muito difícil, que a gente nunca está preparada para isso, que é uma situação que, sabe, como a gente não se prepara para a sexualidade dos nossos filhos, não é? Tudo que vem deles em relação a comportamento sexual é algo que pega as mães de surpresa e muitas mães sofrem muito com os comportamentos sexuais. E principalmente quando esse filho ou essa filha fala que a sua orientação sexual não é aquela que você esperava que ele tivesse, porque a gente foi, de uma certa forma, né, preparado e ensinado que só existia um tipo de orientação sexual, que era a heterossexualidade, ou seja, de um homem desejar uma mulher ou de uma mulher desejar um homem. Só que a gente viu, né, que a gente viu agora não, né, que a gente já vê, isso já acontece há muitos anos. Só que hoje, esse tipo de situação é um tipo de situação que está muito mais declarada, que as pessoas tiveram mais possibilidades de se assumir, que as pessoas hoje têm condições de conversar a respeito dessa diversidade. Então, o que acaba acontecendo? A gente, muitas vezes, por não se informar, tanto quanto os nossos filhos estão se informando a respeito dessa temática, a gente acaba recebendo muito mal essa notícia quando eles nos trazem de primeira mão. E aí, na hora que você não recebe essa notícia de uma forma acolhedora que eu digo não é simplesmente bater palma e dizer, ai, que legal, não é isso. Acolhedora é no sentido, como eu falei agora há pouco para a Vanessa, da gente conversar, da gente abrir o diálogo, de procurar saber como ela está se sentindo com esse tipo de identificação. Então, na hora, se você não consegue, né, ter esse tipo de conduta e de abordagem, aí há uma possibilidade dela travar. Né? Ela travar porque ela não sabe, ela não se sente segura em conversar com você sobre esse assunto. Porque alguma coisa aconteceu que causou essa insegurança, esse medo, essa trava para falar com você sobre os sentimentos dela. Então, vai ser necessário que você desconstrua essa trava, né? Que procure conversar com ela, reconheça, identifique, né, o que aconteceu ao longo desse percurso entre vocês, né? E veja de que forma você consegue desconstruir para se chegar mais perto e mostrar para ela que você está disposta a entender o que está acontecendo com ela e ajudá-la nesse processo. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente fazer. E quando a gente reconhece, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, não é? Como eu coloquei na semana passada, a gente consegue fazer essa conexão. Então, dependendo do que aconteceu, eu não sei exatamente como é que se deu, não é, a sua conversa com a sua filha, o que é que de fato travou, a gente teria que ir mais a fundo para descobrir. Mas o que eu te digo é que tem como você, não é, destravar, né? Destravar buscando entender o que foi que se passou e buscando fazer o diálogo, né? Fazer o diálogo, porque sem diálogo, sem conversar, não vai acontecer, não vai acontecer esse destravamento, diríamos assim, não é? Então, veja, quando a gente compartilha algo com a nossa filha, como, por exemplo, ou ter ficado sem saber o que dizer, ou ter ficado travada, ou ter ficado porque você traz com você determinado tipo de sentimento, e a gente não focar, né? Esse é o grande importância, a gente não focar no problema, não ver, ai meu Deus, é um problema. Não, qual é o seu sentimento? O que a gente pode aprender? Olha, se eu não sabia e agora você sabe algumas coisas, vamos compartilhar isso, vamos dividir o que está nos acontecendo, não é? E olhar para essa situação como sendo uma situação de aprendizagem. Então, vamos aprender junto com isso que está acontecendo. Pode ser que, de fato, ela seja bissexual. E o que você vai fazer?
fechar as portas para sua filha? Claro que não, não é? Então você vai ter que aprender a lidar com a sua filha dentro de uma situação que não é a situação que você esperava, mas é a situação que você precisa viver. E isso, se você foca na aprendizagem que vocês podem ter com essa situação e não no problema, e não nessa situação como um problema, vai poder acontecer um momento muito mágico, de muito conhecimento entre vocês e de muita conexão. Tem outras mães, né, que muitas vezes elas chegam para mim: oi, Nayara, boa noite para você. Tem outras mães, né, que muitas vezes me perguntam: ah, Helena, eu era totalmente desastrada quando eu entrei na puberdade, e eu vejo a minha filha é igualzinha a mim, mas eu fico tão sem jeito que eu não sei como converso com ela, sabe? Eu fico com medo de dizer a ela que eu era desastrada e aí ela se desencantar comigo, ela ficar, sabe? Eu perder o encanto que ela tem por mim. Gente, não tenha medo, né, de perder esse encanto, porque na verdade vocês não vão perder o encanto. Quando a gente se coloca, quando a gente se vê, né, como por exemplo, teve uma mãe que me mandou uma pergunta que era assim: Lena, eu vi a minha filha se beijando com o espelho. Quando eu olhei para aquilo, eu me vi nessa idade dela, com 10, acho que 10, 11 anos, né, que a menina tinha. Eu me vi nessa idade dela. E aí, sabe, eu fiquei tão constrangida, achei aquilo tão ridículo, uma coisa tão estranha. Eu digo, eu nem vou olhar, porque se eu não olhar, ela não repete, né? Só que ela repete. E se você não fez nada, se você se fingiu, sabe, que não viu, você perdeu uma grande oportunidade de abrir esse diálogo sobre sexualidade, de fazer sua filha querer conversar com você sobre sexualidade. Porque na hora que você diz: nossa, filha, eu também passei por isso, não é? Ou filha, eu também, olha, eu para aprender a beijar, eu também beijei espelho, eu beijei laranja, eu beijei meu braço, né? A gente faz tanta coisa para aprender a beijar. E aí você conta da sua experiência. E como foi mesmo que você aprendeu a beijar? Foi fazendo isso? Né? Mas não ridicularize ela, não menospreze, não tire brincadeira com aquele tipo de situação. Porque se você faz isso, você só vai desqualificar. E aí não há essa conexão. E aí a sua filha não quer conversar com você. E aí você quebra, né, o vínculo de segurança, de confiança que a sua filha pode ter com você. Agora, quando você conta, né, você olha para isso e vê nisso, né, uma oportunidade, você conta para ela o que você fez para sair dessa. Né? Como foi que de fato você aprendeu a beijar na boca? Como é que de fato você deixou de ser boca virgem? Conte a sua história para sua filha. Ela vai amar. Elas adoram ouvir as histórias da gente. E os meninos também, não são só as meninas, não. Os meninos também adoram ouvir as histórias da gente. E isso ajuda nessa conexão, né? Nesse entrosamento. Isso dá confiança para elas. Esse aumento na identificação deles como bissexuais, tão novos, não seria mais uma confusão que eles fazem por admirarem pessoas do mesmo sexo? Vejo muito aos 11, 12 anos já se identificando como bi. Isso foi o que eu coloquei antes, não é? Não sei se você já tinha chegado, mas eu coloquei exatamente essa situação como sendo uma das possibilidades, né, desse encantamento e dessa identificação e deles se confundirem. É o que o Freud, né, colocou já na época dele como fase homossexual. Era uma fase da identificação e nessa fase da identificação havia muita intimidade. Essa intimidade é intimidade psíquica, como eu coloquei, muito forte, mas pode também haver uma intimidade física.
E aí, muitas vezes, as pessoas confundem os seus sentimentos pela importância que o outro acaba tendo para ela, em função da sua admiração, em função da sua identificação nesse momento. Sem dúvida nenhuma, pode sim haver esse tipo de confusão, principalmente nessa idade, que é esse momento, né, de construção do ser mulher, da construção do ser homem. Então, é possível sim isso acontecer. Vamos ver aqui no Facebook, não tem nenhuma pergunta. Então, enquanto vocês não me fazem outra pergunta, né, eu vou trazer aqui uma outra pergunta, né, de uma outra mãe que me mandou, que ela falando assim, olha, eu menstruei muito tarde e a minha filha tá com 10 anos de idade e já começou com as penugem, já começou a ter alguns sinais, né, de que estava entrando na puberdade. O que eu faço? Eu fico constrangida de falar com ela sobre esses assuntos e ela ficar preocupada, achando que ela está sendo anormal. Então, gente, quando a gente esclarece, você pode contar, dizer para sua filha quando foi que você menstruou, como é que você se sentiu, o que aquilo, sabe, representou para você. Às vezes, por exemplo, eu tenho histórias de mãe que é o contrário, ela menstruou mais cedo e ela se sentiu muito angustiada e aí ela não quer que a filha menstrue cedo para não se sentir do mesmo jeito. Então, fica evitando a conversa, mas não evite a conversa. Não evite contar de vocês, não evite contar dos seus sentimentos, de como vocês se sentiram, né? Então, se você menstruou mais cedo, ou se você menstruou mais tarde, conta para tua filha o que é que isso significou. E as tuas amigas da escola, como é que era? Você foi a primeira, foi a última, foi no meio? Como é que essas histórias aconteceram? Porque quando a gente conta as nossas histórias para os nossos filhos, a gente faz essa conexão, a gente consegue fazer a nossa filha querer conversar com a gente sobre o que ela está sentindo, porque você contou para ela como você se sentiu, e quando você conta para ela como você se sentiu, você se expôs, e ao se expor, você mostra para ela que ela pode se expor com você também. Então, essa é uma lógica, né, que eu trago aqui para vocês entenderem que essa coisa da gente ficar escondendo quem nós fomos quando éramos adolescentes não é o melhor caminho para a gente fazer com que os nossos filhos queiram conversar com a gente sobre sexualidade. Para a gente querer fazer com que os nossos filhos falem com a gente sobre sexualidade, uma das questões é a gente abrir o coração da gente. E principalmente quando, além de você abrir o seu coração, contar os seus sentimentos, você também traz, junto com isso, informações que ajudam a sua filha a entender o que está se passando com ela. Quando você consegue fazer o diagnóstico, né, do que está acontecendo com ela naquele momento, então isso ajuda muito mais essa sua conexão com a sua filha. Então, não percam essa oportunidade de fazer a sua filha querer conversar com você sobre sexualidade. Então, conversa com elas, porque essa conversa traz essa importância, né, de conexão com a sua filha. Uma outra mãe, né, ela me perguntou, né, ela me colocou exatamente essa história de namoro, só que não como foi colocado aqui, ela colocou já o contrário. A filha dela, de 13 anos, quer namorar e ela não quer que a filha namore. Só que ela namorou aos 12, começou a namorar aos 12. E ela, Lena, e aí, como é que eu faço? Né? Então, se eu contar para minha filha, eu não vou perder a autoridade, ela não vai achar que, sabe, essa história de eu achar que ela não deve namorar, não vai valer. Gente, não, sabe, a sua filha vai namorar quando ela achar que vai namorar. Porque por uma acaso a sua mãe deixou você namorar aos 13? E, em geral, eu vejo aí a postura das mães dizendo que não querem que a sua filha namore, né? E o pior é que não adianta nada a gente não querer que não namore, porque se eles quiserem namorar, eles vão namorar com a nossa anuência ou não. Então, se você pegar, em vez de transformar essa situação num problema, você aproveitar para trazer, né, consciência para sua filha,
Então, nessa hora, você faz essa conexão, trazendo o que você experimentou. Você pode até dizer, filha, olha, eu namorei mais cedo, sabe? Eu com 12 anos eu já estava namorando. E olha, o que eu senti foi isso, o que eu passei foi aquilo. De repente, você vivenciou situações que são essas situações que estão lhe deixando insegura para permitir que a sua filha namore. Agora, a questão é que a gente permitir ou não impede nossos filhos de namorarem, não impede nossos filhos de fazerem nada em relação à sexualidade deles. O que vai impedir, ou que eles vão evitar fazer, é se eles tiverem consciência de que aquilo que eles estão querendo fazer naquele momento é algo que, sabe, pode trazer uma experiência muito negativa. E se você viver uma experiência negativa, exatamente por ter feito algo, por ter namorado muito cedo, por ter transado numa hora que você não se sentia pronta, por você não ter com quem tirar suas dúvidas quando as transformações do seu corpo começaram a aparecer, porque você se sentiu insegura, porque todas as meninas da sua sala já tinham seios e os seus seios ainda não estavam desenvolvidos. Enfim, gente, qualquer coisa que vocês viveram na sua puberdade, isso vai fazer com que a sua filha se sinta que você é humana, né? Que você passou por coisas, se não iguais ou parecidas, e que ela vai poder aprender com a sua experiência, que ela vai poder aprender com aquilo que você vivenciou. Então, se vocês estão passando, se alguma de vocês aí está passando por alguma situação que lembra uma situação que você vivenciou, coloca aqui pra gente. Teve alguma situação que você viveu na sua puberdade, né, na sua entrada na adolescência, que hoje você se vê na sua filha e que você tem medo de falar com ela, ou que você ainda não teve coragem de conversar com ela sobre isso? Se você está vivendo alguma situação dessa, coloca aqui nos nossos comentários para a gente conversar, né? Ou se você sabe de alguém que esteja vivendo isso, coloca a história aqui para a gente, né, ilustrar e conversar. Eu estou aqui para responder a vocês, né? Vocês hoje que mandam, vocês que trazem as perguntas e eu vou respondendo. E aí, enquanto vocês não me fazem perguntas, eu recolho as perguntas que me fizeram no meu direct, né, da semana passada, e vou trazendo aqui para a gente ir conversando, eu não ficar aqui parada, né, sem fazer nada. Mas eu gostaria muito de ouvir vocês. Então, se vocês têm alguma situação que vocês veem na sua filha ou no seu filho aquilo acontecendo, faz, puxa vida, eu fazia igualzinho, né? Que situação é essa que a gente pode transformar numa oportunidade para fazer com que a sua filha ou seu filho queira conversar com você sobre sexualidade? Coloca aí nos comentários. Vê aí o que aconteceu com vocês. Alguém aqui viveu já alguma situação como essa? Se viveu, coloca aí uma mãozinha, né, de ok, ou então coloca aí a situação para que eu possa comentar aqui junto com vocês. Oi, Márcia, boa noite. Eu estou aqui aguardando os comentários de vocês, as perguntas de vocês. E enquanto vocês não perguntam, né, eu vou indo adiante, né, trazendo aqui um pouco para vocês, né, dessa fala que eu tive a semana passada, de que a vulnerabilidade dos pais conecta os filhos. Então, na semana passada, eu coloquei que eu tinha trazido esse tema porque é para que os filhos da gente queiram conversar com a gente sobre sexualidade, eles precisam ter conexão. E se contar a história da gente é uma forma de conectar, então isso é uma coisa boa, né? E principalmente quando eu descobri essa questão da segurança psicológica. Porque dentro da segurança psicológica, eles destacam 4 elementos e eu identifiquei esses 4 elementos como sinais, né, que fazem com que o seu filho se sinta seguro ou não para falar com você sobre sexualidade. Então, um desses sinais é exatamente, né, o sinal do como ele se sente, como é que diz? O sinal dele se sentir pertencendo, ou seja, de que ele não corre o risco fazendo uma pergunta para você ou lhe contando alguma coisa e isso fuja às suas expectativas, seja contra, né, ou seja, diferente das suas expectativas,
e que ele acabe se sentindo excluído, né? Porque ele não corresponde àquilo que você gostaria que ele fosse ou que ela fosse. Então, esse pertencer, né, é algo extremamente importante para eles se sentirem seguros, né, de que eles podem contar, que mesmo que você não concorde, você não vai excluí-lo, que ele não vai perder o seu amor, que a sua filha vai continuar sendo amada por você e que você vai junto com ela, né, buscar orientá-la e fazer com que ela se sinta melhor diante daquela circunstância. Então, esse é o se sentir seguro em pertencer a essa família, não é? A essa relação que ele tem com você ou que ela tem com você. Uma outra questão é se sentir seguro em aprender, de saber que vai te fazer uma pergunta e que você vai saber como responder a essa pergunta. Então, esse é um outro ponto. Ou que você não vai se chatear com essa pergunta que ele fez, ou que você não vai ficar constrangida, ou que você não vai ficar com vergonha. Então, isso é uma outra questão que também faz com que os nossos filhos venha buscar, não venha nos buscar, né? Não venha procurar a gente para conversar sobre sexualidade. E uma outra coisa é a segurança em interagir e em se expressar, que são mais dois elementos que eles precisam sentir seguro que, sabe, do jeito como ele está falando, do jeito como ele está dizendo, ele vai conseguir fazer se entender, né? Fazer com que você entenda o que está acontecendo com ele e, ao mesmo tempo, você se sentir segura de que a forma como você está puxando essa conversa, querendo conversar com eles, também é uma forma que vai garantir que eles se sintam à vontade, né, para contar, para se sentir seguro daquilo que eles querem contar para vocês sobre sexualidade, do que está acontecendo com eles, né, sobre sexualidade. Então, veja, gente, falar de sexualidade com os nossos filhos, fazer com que eles queiram conversar, não é? Depende de vários fatores. E um dos fatores é esse da gente se expor, da gente se colocar. Isso pode transmitir aos nossos filhos essa segurança psicológica de fazer com que eles se sintam pertencendo, se identifiquem com a nossa história, né? E consigam, né, ter ali, se atraiam por aquilo que a gente está colocando e vendo o que aconteceu com a gente, eles de fato aprendam com as nossas experiências. E isso traga para ele o que a gente precisa, né, e o que a gente pode controlar, que é exatamente o bom senso. Quer dizer, o bom senso, que é exatamente a tomada de consciência, não é, do que é aquela situação que está acontecendo com ele naquele momento. Eu transei tarde, só na faculdade, mas não gostei. Só fiz porque me sentia uma ET no grupo das amigas. Tenho uma filha de 12 anos. Como mostrar a ela que quero... Não entendi. Como não há necessidade... Deixa eu ver. Eu acho que mostrar para sua filha de que não há, para ela que não há necessidade dela seguir a cabeça dos outros. Eu não entendi direito, Márcia. Se você puder colocar outra vez aí, refazer a sua colocação, vai me ajudar a poder te responder. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Não tem nenhuma outra pergunta aqui. Eu acho que quando a gente transa, não é? E a gente transa não porque a gente está com desejo de transar, não porque a gente quer transar, como mostrar a ela que não há necessidade de fazer como todo mundo, não é? Exatamente. Quando a gente transa, quando a gente faz, na verdade, qualquer coisa na nossa vida, porque os outros esperam que a gente faça, mas não porque a gente sentiu vontade de fazer aquilo, a experiência não vai ser positiva, né? E principalmente no sexo, porque o sexo ele depende, né, de uma energia, ele depende de um interesse mútuo para que ele possa acontecer de uma forma que seja positiva para ambos os lados, para que os dois sintam prazer nessa relação sexual, para que seja uma coisa muito boa. Então, quando a gente tem uma experiência sexual e essa experiência sexual não aconteceu porque de fato eu queria, porque de fato eu estava com tesão, porque de fato eu estava desejando aquela pessoa, porque de fato
estávamos num momento que era oportuno para se ter aquele relacionamento sexual, a experiência pode ser uma experiência negativa. Então, mostrar para sua filha, né, que qualquer coisa que a gente faça, porque os outros querem que a gente faça, não é positivo. E principalmente o sexo, mostrar por que no sexo como é que diz? Isso impede que a gente sinta prazer. Você pode contar a tua experiência e dizer para ela, né? Dizer para ela como é que você se sentiu, o que você achou que provocou, que fez com que você não gostasse desse relacionamento sexual. Que outras experiências em que outras situações que você viveu que foi de fato prazeroso, para poder mostrar para ela essas outras situações. Você já se sente pronta, né? Provavelmente aos 12 anos não. E acho que a gente não pode esticar muito a conversa sobre sexo aos 12 anos, mas você pode, aos 12 anos, já ir falando com ela e conversando com ela sobre outras experiências que a gente tem na vida e que a gente faz porque os outros esperam que a gente faça e não porque de fato a gente está fazendo de coração, a gente está fazendo porque a gente deseja fazer aquilo. Então, começa trazendo essas outras experiências em vez de trazer a experiência sobre sexo propriamente dita. E quando ela tiver mais adiante, que você estiver conversando com ela e que ela estiver perto de uma idade que ela julga ser uma idade que já é adequada para se ter a primeira relação sexual, conversa com ela sobre sexo exatamente como se passou com você, tá? Lena, eu fiz uma pergunta antes da Márcia. Ai, não vi. Desculpa, Rosana, deixa eu voltar aqui para ver. Não vi sua pergunta. Não apareceu aqui para mim. Você pode fazer a sua pergunta outra vez, Rosana, por favor? Não está aparecendo aqui para mim. Não sei o que foi que aconteceu. Mas eu não consegui identificar. Só vi a da Andréia. A da Márcia e não vi a sua, Rosana. Se você puder repetir, eu agradeço para poder responder para você, tá bom? Então, gente, são essas questões, né? São esses pontos que a gente precisa tá atenta, né? Para que a gente vá gradativamente contando. Então, a gente pode contar histórias da gente que não necessariamente foi sobre algo ligado à sexualidade, mas de algo que foi importante na nossa vida. Isso também cria conexão. Isso também aproxima a gente dos nossos filhos. Quando você conta alguma situação que aconteceu com você, as suas histórias de quando você era criança, as suas histórias de quando você era adolescente, até você chegar nas histórias de quando você viveu experiências que foram ligadas ao seu papel sexual, ao seu conhecimento sobre sexualidade, ao seu envolvimento com outra pessoa, não é? Então, tudo isso são questões que vale a pena, né, a gente trazer aí na nossa relação com os nossos filhos. Lena, fui criada com muitos tabus e meu relacionamento com minha mãe, hoje vivo o oposto com minha... Você não completou, mas eu imagino que você foi criada com muitos tabus e o seu relacionamento com sua mãe, não sei exatamente como é que era. Você diz, hoje vivo o oposto com minha filha de 12 anos. Mas mesmo conversando muito, tem momento certo de falar que é saudável, mas mesmo conversando muito, tem momento certo de falar que é saudável se masturbar? Ah, nunca foi próximo, eu imaginei. Nunca foi próximo. Eu acho que assim, a gente não precisa, não existe um momento certo de você dizer para sua filha, não é, quando é o melhor momento para a gente se masturbar. Eu acho que esse é um conhecimento que ela vai buscar a partir como é que diz? Das descobertas, né, que ela vai fazendo no corpo dela. Agora, se a sua filha tem 12 anos, você percebe que ela já se toca, eu acho que aos 12 anos, por exemplo, é importante que ela conheça a vulva dela. Então, você pode, por exemplo, aos 12 anos, comprar para ela um espelhinho, né? Um espelhinho, pedir para ela fazer
um reconhecimento, né, da vulva dela. Então, com esse espelhinho, ela poder se ver como é que é a vulva dela, porque o menino dele está exposto, né? O pênis está exposto, então para ele é fácil ele identificar o genital dele. Para a menina já é mais difícil. Então, eu acho que aos 12 dá para você trazer esse contato e nessa hora, se você se tocar, se você sentir sensação gostosa, sabe? Isso faz parte dessa descoberta, desse seu conhecimento. Então, você pode sim trazer esse conteúdo dentro desse contexto. Mas não existe uma obrigatoriedade, né? O que a gente precisa é... Eu acho que quando a gente se relaciona com os nossos filhos e que mostra para ele que tocar o corpo, que sentir o corpo, né, que ter essas sensações, esses interesses sexuais, são coisas que fazem parte das descobertas e do desenvolvimento saudável da sexualidade, ela automaticamente vai ligando uma coisa a outra. Né? E está pronta, e está ali disposta a conversar sobre qualquer questão e dizer, ó, filha, se você sentir alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, sentir alguma coisa que você acha estranho, conversa aqui com a mamãe está aqui perto de você e conversa com ela. Ou se você quiser, você pode também contar uma experiência sua, né? E contar para ela, mas veja o que é que ela já sabe aos 12 anos, como é que ela pensa isso, para você não atropelar o conhecimento dela, tá? Então, ir contando a partir do momento, você pode até perguntar se ela já ouviu falar de masturbação, se ela sabe o que é isso. Então, vai aos poucos, não precisa trazer tudo de uma vez, porque senão a gente tá toda uma história de uma vez e pode ser que ela aos 12 anos ache estranho ainda, né? Esse tipo de situação. Vamos ver. Rosana, não estou vendo a sua pergunta, Rosana. Não vi aqui a sua pergunta. Bom, gente, nós estamos chegando já quase ao final da minha live. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma situação que vocês queiram colocar, pode colocar, né? Que eu estou aqui à disposição de vocês, né? Para a gente conversar e o que eu puder responder para vocês aqui ao vivo, eu respondo. O que eu não puder, vocês podem me mandar um direct e eu também posso responder para vocês nesse direct. Que estranho. Ué, eu vi aqui, você colocou sim, amor, que estranho. Mas a sua pergunta mesmo não está aparecendo. Não sei o que aconteceu. Que ela não está aparecendo para mim, Rosana. Não está aparecendo. Sem problemas. Não sei o que acontece, Lena. Ué, engraçado, porque isso daí, essa sua publicação aparece para mim. Agora a sua pergunta não está aparecendo. Faz o seguinte, Rosana, manda a tua pergunta para o meu direct e eu respondo para você, né, no meu direct, tá bom? E aí eu respondo a tua pergunta por lá. É uma pena, né? Porque a gente poderia trocar aqui. Pode ser também a pergunta de outras mães que não se colocou aqui ainda pra gente, né? E é uma pena. Mas se você não conseguir colocar aqui, infelizmente eu não tenho como adivinhar. Até gostaria, né? Mas eu não tenho como adivinhar. Que coisa estranha. Bom, a Ana Paula, porque as meninas têm mais dúvida em relação à sexualidade que os meninos. Atualmente está na moda ser bi entre as meninas e os meninos não. Na verdade, as meninas se sentem mais à vontade, né? É muito mais permitido que as meninas, elas fiquem mais próximas das suas amigas, que elas troquem carícias, que elas, sabe, fiquem mais juntas, que elas demonstrem esse afeto. Enquanto que para os meninos, embora hoje também já haja
uma diversidade maior, o fato deles não falarem não significa que eles são mais bem resolvidos, ou não significa que eles têm menos dúvidas com relação à sua orientação sexual. Eles podem também estar sentindo a mesma coisa, só que para os meninos a sociedade é mais cruel. A sociedade ainda trata com muito preconceito e trata de um jeito muito pejorativo quando um garoto é homossexual ou quando um garoto se diz apaixonado por outro. Então, uma garota se apaixonar por outra, ainda se aceita que ela diga que é bi. É como se, sabe, a garota que se apaixona por outra garota, ela ainda pode se apaixonar por um menino. Agora, se o menino se apaixonou por outro menino, é como se ele não tivesse mais salvação. Ele vai ser gay pro resto da vida dele. Então, essa forma como a nossa sociedade encara as dúvidas sexuais, tanto dos meninos quanto das meninas, é que faz muitas vezes os meninos se retraírem e não contar o que eles estão sentindo. Porque esse tipo de sentimento pode fazer com que eles se sintam mais excluídos, porque há uma tendência na sociedade a excluir muito mais os meninos do que as meninas quando eles se dizem gay, né, ou se dizem bissexuais. Então, talvez o que aconteça não é que eles tenham menos dúvida, mas sim, Ana Paula, eles tenham mais medo de expor os seus sentimentos naquele momento do que as meninas têm, tá? Já conversei com ela sobre alguns... agora chegou, Rosana. Já conversei com ela sobre alguns assuntos, mas não sei por qual assunto iniciar. Que idade tem a sua filha, Rosana? Observa ela, vê o que está trazendo para ela naquele momento o interesse. E aí, a partir daí, você poder, então, puxar o assunto com ela. Então, observa, vê os comentários que ela faz, quando você assiste filme com ela, assiste alguma série, então, observa, toda série, todo filme traz algum tipo de envolvimento. 15 anos. Tá. 15 anos. Então, com 15 anos, tudo depende também, né, da experiência de cada um, da vivência de cada um, da maturidade. Então, não dá assim só de cara para te dizer, começa falando disso. Mas você pode chegar, inclusive, para ela, para dizer quando você tinha 15 anos, como é que você era? O que era que te interessava? E você perguntar o que é que está interessando a ela nesse momento. E a partir daí, vocês começarem uma conversa. Agora, cuida dessa abordagem, né? Muitas vezes a gente chega para conversar com os nossos filhos e a gente já vem com uma pergunta direta e aí eles se retraem. Então, se ela não se sentir segura, né, como eu disse, não se sentir psicologicamente segura para conversar com você, o que vai acontecer? Ela vai se retrair. Ela não vai abrir essa conversa só porque você quer conversar. Ela vai ter que se sentir segura para poder conversar com você sobre sexualidade. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma live e na semana que vem eu vou conversar com vocês sobre um tema bastante interessante. Por que a gente ainda fica constrangido em pleno século XXI? A gente fica constrangida ainda de falar sobre sexualidade com os nossos meninos e com as nossas meninas. Então, não perde, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, se você sabe de alguma mãe que tem interesse também em saber sobre essas questões, convida. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema. Por enquanto, um bom carnaval para todos vocês, carnaval em casa, né, que não tem carnaval público, mas para a gente ainda se cuidando e até quinta-feira que vem com essa live que vai trazer um tema bastante interessante que diz respeito a muitas mães que eu vejo aqui se colocando, né, sobre esse constrangimento. Até lá!